Referiu ao líder da Revolução Cubana como um ditador brutal e disse que faria de tudo para garantir que o povo cubano caminhe para a prosperidade e a liberdade. Cuba está de luto oficial pela morte de Fidel Castro, mas vive também a expectativa das mudanças que a ilha pode ter daqui para frente. O poeta Orlando LaGuardia bate ponto na porta do restaurante mais famoso de Cuba há 16 anos, desde que conheceu o então presidente Fidel Castro e tirou essa foto, que guarda como uma relíquia. Quando soube da morte do líder da Revolução Cubana, ficou inconsolável. Ainda me lembro da época antes da Revolução. As pessoas não tinham nada. Com a máquina de outros tempos, escreve poemas para os turistas, que vende pelo equivalente a R$35. Pergunto o que melhorou na vida dele depois que os irmãos Castro derrubaram o antigo ditador Fulgêncio Batista. Todo mundo tem acesso à saúde e educação. Minha filha hoje é professora. Comovido, ele leu o poema que fez para o comandante, como Fidel é carinhosamente chamado em Cuba. Por isso, quando morreu, se morreu o povo cubano. Os cubanos se dividem entre o luto pela morte de Fidel Castro e o desejo de mudanças. Como tudo aqui acontece em ritmo muito lento, ainda vai demorar para que a despedida do líder da Revolução Cubana tenha impacto real na vida das pessoas. Desde que o país começou a se reaproximar dos Estados Unidos, no fim de 2014, muita coisa já mudou. O governo criou áreas com internet sem fio nas ruas da capital e muita gente se conectou. O poeta que a gente conheceu lá no início da nossa reportagem começou a escrever no ano em que Fernando nasceu. O que ele busca na internet é informação. Como qualquer jovem, ele tem curiosidade para saber o que acontece no mundo. Adoro esportes e agora posso acompanhar o campeonato italiano de futebol e a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Pequenas transformações que, aos poucos, fazem uma nova revolução nessa pequena ilha do Caribe. A irmã de Fidel, Juanita Castro, lamentou a morte do irmão, mas disse que não vai ao funeral. Ela, que colaborou com a CIA para derrubar o comandante da Revolução, disse que o povo cubano sofreu com o atraso durante o governo Fidel. É nessa casa, no bairro nobre de Coral Gables, que mora Juanita Castro. Irmã de Fidel e Raul, Juanita trabalhou em obras sociais na época da Revolução Cubana. Desencantada com o regime, colaborou com a CIA, a agência de inteligência americana, e se mudou para os Estados Unidos há 51 anos. Se recuperando de uma cirurgia, Juanita não quis aparecer diante das câmeras. Numa entrevista por telefone, ela disse que não vai ao funeral de Fidel, que lamenta e sente dor pela morte do irmão de sangue, mas também respeita os sentimentos de quem comemorou a morte dele. Eu respeito também os sentimentos de todos os cubanos, o povo de Cuba se atrasou. Com Fidel, o povo de Cuba se atrasou muito, diz Juanita. Rompi com o regime, mas estou aqui sem ódio, sem rancores. Espero que Cuba tenha um futuro brilhante. Eu espero que tenhamos um futuro brilhante em nosso país. Ontem, na primeira missa depois da morte de Fidel, dezenas de fiéis rezaram pelo futuro de Cuba, na igreja de Miami, que homenageia a padroeira do país, Nossa Senhora da Caridade do Cobre. Esse lugar reflete bem o sentimento dos cubanos exilados em Miami. Eles construíram aqui uma réplica de um dos maiores símbolos de Cuba, o Malecón, o famoso Muro da Orla de Havana. Um lugar para matar a saudade de quem, por enquanto, não quer voltar ao país. Atravessar de volta os 150 quilômetros que separam a Flórida de Cuba só depois do fim do regime, diz Miguel. Ele veio para Miami há 2 anos. Agora luta para trazer a mãe. Com a eleição de Donald Trump, a dúvida é como vai ficar a relação dos Estados Unidos com a ilha. Na campanha, o presidente eleito recebeu o apoio de muitos exilados cubanos, que criticam os termos da reaproximação negociada por Raul Castro e Barack Obama. Lázaro diz que espera mais abertura a partir de agora, porque com a morte de Fidel se perdeu o maior símbolo da Revolução. Santana acredita que Trump possa fazer melhor do que Obama, melhorar o relacionamento com Cuba na política e na economia. No político. Já Emílio, que votou em Hillary Clinton, teme que Trump faça um governo linha dura em relação a Cuba. Mas nunca se sabe, e ele admite. Trump é uma pessoa imprevisível. É impredecible, não?
É o que todo mundo agora quer saber, o que muda no governo de Havana. Nós ouvimos alguns estudiosos em São Paulo, então vamos para lá. Rodrigo Bocardi, buenos dias, para a gente ficar no clima aqui. Os cubanos mais jovens são os que mais estão aí esperando por mudanças, né? Bom dia, viu, Ana? Bom dia, Chico. Bom dia a todos, viu? Eles querem mais liberdade, como a gente até já viu, né? Inclusive, acesso livre ao consumo. Mas os especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil não esperam grandes mudanças de imediato no país, até porque Fidel já estava afastado do poder desde 2006. A morte de Fidel Castro deixou dúvidas. Esse professor cubano veio ao Brasil só para estudar. Nunca teve qualquer ligação com Fidel, mas resume em poucas frases a ansiedade. É aquele futuro incerto. Vamos ver que é o que leva as novas políticas que vão surgir. Não há uma unanimidade na hora de apontar um futuro para Cuba. Alguns especialistas em política, direito e relações internacionais acreditam que nada muda, porque Fidel Castro já estava afastado. Mas há muita gente que acha que as mudanças virão sim. A principal dúvida, aponta esse professor, é sobre o futuro do atual presidente Raul Castro. O Raul Castro já disse antes que ele deixaria o poder em 2018, né? E essa possibilidade acende a esperança da adoção de um regime efetivamente democrático em Cuba, eleições diretas por parte da população, e nesse ponto o Brasil poderia ser um parceiro estratégico, atuando como observador e monitorando o processo democrático. Filho de um grande fazendeiro, Fidel Castro chegou ao poder em 1959, desapropriou terras e as empresas de capital estrangeiro foram nacionalizadas. Em represália, os Estados Unidos anunciaram o bloqueio econômico a Cuba. O país teve que contar com a ajuda da União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim em 89, a economia estagnou e o país entrou em crise com a extinção do bloco soviético. Para o governo, só restava a reabertura, mesmo que tímida, como a legalização do dólar para atrair os turistas. Temas como direitos humanos e liberdade de imprensa ainda são tabus na ilha. Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as mudanças nesse sentido serão sutis. Eu não vejo internamente tendências no sentido daquilo ter uma democracia do estilo das americanas ou da nossa, né? Nós precisamos entender também que esses valores que são nossos não são universais. Então também não dá para estar impondo seu modo de organizado. Tem que lutar por direitos humanos, por liberdade de expressão. Agora, o arranjo político, cada um vai ter o seu no mundo. E são os cubanos mais jovens que devem exigir mais abertura. Os jovens, eles acabam reclamando muito que não tem a liberdade, e eles querem essa liberdade. Você tem a questão das pessoas desejarem produtos, querem carros mais novos, querem objetos, isso é muito natural do ser humano, apesar do princípio de igualdade estar muito enraizado no povo cubano. Armando veio morar no Brasil com os 2 filhos e a mulher. Com a morte de Fidel, ele se sente mais tranquilo para voltar a Cuba. Muita vontade de voltar à minha pátria, ver meus amigos, meu pai, meus pais, faz 5 anos que não vejo eles e sim, tenho muita saudade deles. 90 anos com o Fidel, não será do dia para a noite certamente, né? Vamos acompanhar o que vem pela frente, Chico e Ana. Obrigado, Bom, Rodrigo. E o assunto agora aqui... O assunto agora, nós queremos agradecer você pela sua audiência. E a gente fez essa pequena reportagem, obviamente. Estou aqui deitado, tranquilo, esperando o dia chegar às 8 horas para labuta de novo. Apesar de dar 6 horas da manhã, já estou de pé. Mas é isso aí, a gente não sabe se lamenta ou se agradece o país ter ficado definitivamente sem Fidel Castro. Mas apesar de, como a reportagem disse, 10 anos ele já estava afastado e quem comandava era o seu irmão, Raul Castro. Dá-se perceber que não era muito unido. A irmã, que já mora há 51 anos nos Estados Unidos, não vai no enterro do irmão. Fica aí. A gente não sabe o que se passa na cabeça do ser humano. Deixe seu like, sua inscrição em youtube.com/TV do Povo. A gente se encontra aqui. Tchau. Bom dia.